Pai, Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Sou o pastor Leandro e gostaria de deixar mais um vídeo, mais uma mensagem, quem sabe para sua vida, sua casa, sua família. Ele vai se encontrar no livro de Jonas, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. E eu também quero ler o versículo de número 16 e o capítulo de número 2. Ele vai dizer assim: E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Presta atenção nisso. E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Versículo de número 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo de número 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Qual é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa noite? Às vezes, Deus ele nos designa funções, ele nos determina funções, ele nos dá certas ordens para que nós venhamos a cumprir. E muitas vezes, ao invés de cumprir essas ordens, muitas vezes, ao invés de nos posicionar dentro daquilo que Deus quer, nós procuramos recorrer a recursos humanos, recursos que nos cabem, recursos que nos traz conforto, recursos que muitas vezes nos desviam da presença de Deus, mas que nos trazem conforto momentâneo, quem sabe. E o que acontece? Deus ele dá uma ordem para Jonas, quem sabe muitas vezes para ele poderia ser uma ordem desagradável, pode ser que fosse contra seu ponto de vista, seus objetivos, suas opiniões, quem sabe. Cara, tem N coisas aqui que a gente pode pensar contra a sua lógica, contra a sua educação, sua formação, que seja. Deus dá uma ordem para Jonas e fala, você vai. O propósito de Deus era maior. Jonas não entendia, mas o propósito de Deus era maior. E o que acontece? Ele vai recorrer a seus recursos para tentar burlar essa ordem, correr, postergar, quem sabe. E ele recorre descer para o porto, ele recorre a seus recursos financeiros, ele recorre a contatos que era o diálogo com os barqueiros, os viajantes, ele recorre ao barco que era um bem, ele recorre ao conforto do barco que era o porão. E nisso, Deus ele cria uma situação em que leva Jonas a ter que abrir mão de tudo isso. E a Bíblia vai dizer no versículo 17, logo em seguida no capítulo de número 2, que Deus ele prepara um outro transporte para Jonas. Ele prepara um peixe. E a Bíblia vai dizer que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que eu acho interessante, analisa, que enquanto ele estava fora ele podia obedecer, mas ele preferiu recorrer a recursos. No ventre do peixe acaba as amizades, porque nenhum amigo foi socorrer Jonas no ventre do peixe. O problema da gente burlar a ordem de Deus, a gente desobedecer, a gente não acatar a ordem de Deus. No ventre do peixe não tinha amigo, acabou amigo essas horas. No ventre do peixe acabou conexão, não adianta você ligar para ninguém, ninguém vai te socorrer, é você. Acabaram-se os conhecimentos. No ventre do peixe não adianta ele dizer que sabia, que ele estudou, que ele se formou, encerrou ali para ele. No ventre do peixe acabou o conforto. Cara, você imagina você tá dentro de uma bolsa, um saco de carne com água e alga e você sentir aquele cheiro, acabou. Acabou as opiniões contrárias. No ventre do peixe não adianta você dizer que não concorda, que você acha que você pensa, acabou. Ali, filho, no ventre do peixe acabou o fôlego, porque como ele estava em um lugar fechado, então certamente aquele oxigênio era limitado. Jonas estava morrendo, então era um oxigênio limitado. Acabaram-se as exigências. Ele não podia dizer, cara, vira um pouquinho pro lado porque aqui tá meio ruim, para de balançar porque eu não me sinto. Acabou, não tem exigência. Só restou o pouco de consciência dele. Eu imagino que pelo pouco de oxigênio, a única coisa que restou para Jonas foi tentar falar com Deus e quem sabe muitas vezes desmaiar. Acordar em seguida e ver que ele estava naquele lugar escuro e começar a clamar a Deus de novo, você tá entendendo? Imagina a situação do cara. E ele começar a clamar. Ali só restou Deus
Deus, a situação e uma breve expectativa de que, cara, daqui eu não passo. O que eu quero te dizer é que não é necessário que a gente chegue a essa situação em que Deus nos leve ao ponto de mostrar que quando Ele nos aperta não tem conexão, não tem amizade, não tem recurso, não tem conhecimento, não tem opinião, não tem mais nada. É só você, Deus e quem sabe a sepultura. Então muitas vezes a mensagem que eu quero deixar no seu coração é: o que você tiver que fazer para Deus, o que Deus te delegou, faça. Cumpra, obedeça. Quem sabe muitas vezes vai contra a sua opinião, vai contra a sua lógica, vai contra o seu objetivo, vai contra o que você quiser. Mas desde que seja Deus que está mandando, obedeça. Porque Ele sabe que no fundo, o propósito dele é maior e até você vai ser beneficiado, vai ser beneficiada. Mas muitas vezes a gente quer bater de frente, a gente quer ir contra e a gente não sabe o que a gente está perdendo. Às vezes Deus ele tem coisas grandes a fazer, Ele só pede para que a gente siga suas ordens, acate, obedeça. No ventre do peixe não tem nada, você pode procurar o que você quiser. Acabou. É você e Deus. E não tem nenhum outro recurso a recorrer. No capítulo 2 vai dizer: e Jonas orou ao seu Deus. Agora ele lembrou que ele tem um Deus. Agora ele lembrou que Deus pode salvar. Agora ele lembrou que Deus é misericordioso. Agora ele lembrou que Deus também ama as pessoas. Agora ele lembrou. Não deixa para lembrar de Deus no final, quando tu estiver perdido. Lembra dele enquanto tem tempo. Porque Deus ele te ama e Ele quer ver você bem. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Leandro, deixando essa mensagem para o seu coração. Deus abençoe.